Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Estou aqui com o Dr. Bob, muito prazer estar com o senhor novamente no jornal. Patrícia, o prazer é meu. E vamos falar um pouquinho sobre política, sobre a pré-candidatura do senhor, né? E como que surgiu essa ideia aí de se candidatar a deputado estadual, né? Patrícia, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando com vocês mais uma vez. Eu gosto muito de Piranguinho. Aqui a gente é muito bem recebido pela Dona Paula, por todo mundo aqui na sua casa. Fico muito feliz pelo convite. Eu me enquadro agora como pré-candidato a deputado estadual, no momento pelo PSC, né? Eu fui filiado estive filiado ao PSD, tive uma possibilidade de filiação no União Brasil que não ocorreu, né? E tive essa última filiação no PSC. Motivo de muita satisfação para mim, mas o real objetivo foi realmente a legenda, ter uma legenda que pudesse me eleger com uma quantidade menor de votos. E graças a Deus acredito que isso aconteceu. O que a gente sempre brinca, que a gente sempre fala, o partido não é importante, né? O partido político é um meio de você chegar a um cargo público. E o partido tem todos os seus problemas, todos os seus comprometimentos, verba eleitoral, coisas que talvez não beneficiem a população, né? E o que a gente precisa realmente é de políticos que usem da política para beneficiar quem realmente precisa do dinheiro público. Ah, sim, que falta muito, né? Tá faltando hoje. Tá faltando. E o senhor qual que é a cidade natal do senhor? Atualmente mora em Itajubá. Eu moro em Itajubá há 34 anos, me considero um itajubense. Já tenho o título de cidadão honorário de Itajubá, o que muito me orgulha, foi concedido pelo vereador Marquinhos Meirelles, tá? Agradeço muito, porque foi muito emocionante. Você ser cidadão honorário da cidade que você ama, né? Eu fui para Itajubá com 16 anos, né, para fazer vestibular de medicina na Faculdade de Medicina de Itajubá. Já conhecia a cidade porque eu tinha um primo padrinho, que estava formando na Unifei, na época era EFEI ainda, né, e estava se formando em engenharia elétrica. E ele me mostrou a cidade, eu falei, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero viver, né? Aí tive a felicidade de passar na faculdade, cursei medicina, fiz a residência no Hospital de Clínicas, de Cirurgia Geral, e encontrei minha cara metade, que é Elisângela, né? E estou em Itajubá até hoje, muito feliz. Meus 2 filhos nasceram em Itajubá, o Felipe e o Caio, e o meu amor pela cidade é muito grande. Respondendo a sua pergunta agora, eu sou de Barretos, nasci em Barretos, estado de São Paulo, a terra do peão de boiadeiro, mas me considero um itajubense. E agora nessa pré-candidatura, temos que pontuar a importância de ter um candidato para a região, para a cidade e também, né, para envolto ali. Qual que é a importância para o senhor? Patrícia, Itajubá vem sofrendo muito com a falta de políticos natos, com a falta de políticos que conhecem realmente a cidade, que sabem das necessidades e das carências da nossa cidade. Itajubá há 44 anos não tem um deputado federal. E a gente está vendo isso, esse declínio aí, até mesmo com a falta de empregos, com a diminuição da população de Itajubá. Nós, há 40 anos atrás, tínhamos uma população semelhante, até maior que Pouso Alegre. Tínhamos muito mais indústrias que Pouso Alegre, eram muito mais desenvolvidos que Pouso Alegre. E ao redor desses 40, no correr desses 44 anos,
Itajubá perdeu empregos e perdeu população. Então essa é a grande importância, tá? Deputados estaduais, tivemos deputados, mas um deputado estadual sozinho talvez não consiga fazer tudo que uma cidade do porte de 100 mil habitantes, do porte de Itajubá, precise. Então está na hora da gente ter realmente deputados estadual e federal da cidade. E graças a Deus, nessa eleição, Itajubá pode ter 2 deputados estaduais e um deputado federal da cidade e que amam Itajubá. E nós vamos lutar para que isso aconteça. Vamos trabalhar muito, tá? E vamos colocar, se Deus quiser, deputados de Itajubá na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Temos que pensar na importância desse trabalho em conjunto. Exatamente. Né? E eu quase não respondi a pergunta, mas voltando a responder. Se Itajubá tivesse seu deputado federal, se Itajubá tivesse os seus deputados estaduais, talvez nós já teríamos o trevo do Jardim das Colinas ali, que tanto atrapalha a nossa cidade, concluído. A gente vê, por exemplo, que existe soluções. Basta uma rotatória, como essa aqui de Piranguinho. O que essa rotatória aqui em Piranguinho ajudou tanto a população, salvou vidas? Por que uma rotatória dessa, que é um primeiro passo, não pode ser construída ali no trevo do Jardim das Colinas? Falta a influência de alguém ali para fazer isso. Outras coisas, o projeto de uma perimetral, Pouso Alegre conseguiu a sua perimetral. Por que Itajubá não pode conseguir uma perimetral, desviar o trânsito de caminhões pesados ali do centro da cidade, do meio da cidade? Isso é possível se você tiver políticos da cidade, políticos que realmente amam Itajubá nos cargos devidos. Que vivem, né, a realidade da cidade. E conhecem a realidade, sabem o dano que um caminhão pesado faz dentro da cidade, que sabe a quantidade de vidas que já foram perdidas no trevo do Jardim das Colinas, né? E que sabem de como pode ser construído, como já existe projetos, como não está difícil de construir aquele trevo, falta só a participação política, só falta a força política para esse trevo ser construído. E mil e umas outras coisas ali, a gente precisa de obras de saneamento básico, precisa de nossos ribeirões ali, eles serem a calha afundada, e tudo isso precisa realmente de um deputado que conheça, saiba das enchentes, dos locais das enchentes em Itajubá, para poder fazer alguma coisa. Então, pensando nisso, o senhor como um médico, né, e político, então não vai ver essa só a questão de saúde. Também tem outras bandeiras a serem levantadas. Eu não falei da saúde, porque a saúde é obrigação minha. Eu conheço, então, eu entrando, eu tenho que resolver, entre aspas, os problemas da saúde. Eu falo entre aspas, porque a obrigação é minha, eu conheço, eu trabalho nessa área já há 22 anos. Né? Eu administro saúdes de Brasópolis, de Maré da Fé, tá? De São José do Alegre, de Pedralva. Eu sei o que a nossa região precisa em termos de saúde. Eu sei da necessidade de uma UPA em Itajubá que possa acolher toda a população dessa micro-região. Eu sei a necessidade dos postinhos funcionando em horários estendidos, que possam atender especialidades nos postinhos, cardiologia, pediatria, ginecologia. Isso eu acho uma obrigação minha como deputado, poder fornecer emendas de custeio para manutenção desses profissionais nos postinhos e brigar, lutar para que uma UPA seja realidade em Itajubá. Digo a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, com atendimento de urgência e emergência 24 horas. Ah, mas tem o Hospital Escola, mas tem a Santa Casa, que tá. Eles não dão conta de uma população, de uma micro-região de 14 municípios. Nós precisamos realmente de um pronto atendimento unificado e que encaminhe os pacientes para um tratamento especializado, tanto no Hospital de Clínicas quanto na Santa Casa. E pensando nessa vida política do senhor e como atua, tem acompanhado a política de Itajubá? Está vendo como que está? Olha, Patrícia, eu tenho acompanhado a política e tenho me entristecido muito com tudo que acontece em Itajubá. Cheguei a ter, nesses últimos dias, vergonha.
E eu vi amigos meus de fora que às vezes caçoam com você. Nossa, Itajubá vai ter gôndola, que legal! Nossa, Itajubá vai virar uma Veneza. É umas brincadeiras que às vezes eu deveria rir com isso, né? Porque é uma piada, tudo, eles não estão fazendo a piada de mim, mas estão fazendo da minha cidade. Mas eu não vejo graça nisso, né? Até evito comentar isso para realmente não me entristecer mais, tá certo? Então algumas coisas que acontecem na nossa cidade que não precisariam acontecer, tá? Deixa eu já comentar isso das gôndolas. Patrícia, é um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver o projeto, que eles falam, o projeto das gôndolas, mas na verdade é um projeto para contenção das enchentes ali, ou das cheias, daquele ribeirão que passa no bairro BPS. E ele vai beneficiar um bairro todo, evitando que tenha essas cheias. E esse projeto tem barramentos ali em cima que evitem que a água desça e inundem o bairro. E também tem uma preparação da calha para ele desembocar no rio Sapucaí com mais facilidade. E também tem lá embaixo para evitar que as águas do rio Sapucaí voltem para o Ribeirão BPS ali e inundem o bairro. Não foi exatamente o que não é exatamente isso. Ali não tem nada a ver com turismo, não tem nada a ver com nada, como o nosso prefeito erroneamente falou. Ali é um projeto para contenção de enchentes, um bom projeto que deve ser seguido. A gente sabe que tem outras prioridades, a nossa cidade precisa realmente do transporte coletivo, a nossa cidade precisa valorizar os nossos professores e ter um olhar especial para a educação, a nossa cidade está precisando de saúde, tá? Existem outras prioridades. Também a nossa cidade precisa, a gente viu recentemente lá no bairro Goiabal, tem um processo que a prefeitura perdeu ali por causa da água que está contaminada no bairro. Então a nossa cidade precisa de um olhar, de um tratamento de água, de um poço artesiano, ou até mesmo levar a Copasa para o bairro Goiabal urgentemente. Então nós temos várias outras prioridades. Mas esse projeto do Ribeirão BPS, para conter as cheias desse ribeirão e não inundar o bairro BPS, precisa ser sim levado em conta para um futuro aí, quando as prioridades da nossa cidade forem resolvidas. Mas não tem nada a ver com turismo, não. Itajubá já é uma cidade turística, tá? Itajubá é uma cidade voltada para a educação, voltada para o comércio, então ela não precisa ter essa preocupação turística ali, ela precisa sim cuidar da sua infraestrutura. E para isso nós precisamos de políticos e de prefeitos preparados para fazer isso administrativamente, tá? E que saibam falar realmente o teor dos projetos, como vai ser um projeto, o que esse projeto vai beneficiar a cidade. Com certeza, são pontos a serem observados pelo prefeito e pelos seus assessores, né, que estão ali na secretaria e por aí vai. Exatamente, saber conversar, saber se expor nos meios de comunicação, é importante, né? E saber levar a informação para a população de uma maneira correta. Com certeza. E por falar em problemas da cidade e tudo mais, temos a questão dos professores, né, que o senhor comentou. E como que tá a situação? Teve uma assembleia recentemente, né, e foram só 4 vereadores, o prefeito não compareceu. Qual é a opinião do senhor sobre a greve dos professores? Patrícia, olha, eu acompanhei a reunião da Câmara, reunião especial, eles inventaram um nome de reunião, inventaram uma reunião diferente, que não é extraordinária, que não é reunião normal, uma reunião especial. Nessa reunião especial, foram 3 vereadores só, não tinha quórum para ter reunião. Foi chamado o secretário de Saúde, secretário de Educação, o Júnior, que estava presente, uma grande parte dos professores ali na Câmara, e deu-se 8 horas da noite, a reunião começou às 7, deu-se 8 horas da noite, não chegava um 4º vereador para dar quórum, até que o Rafael chegou e deu o quórum para a reunião.
O desrespeito começou ali, entendeu? Pô, será possível que 8 vereadores têm problemas particulares ou pessoais ou de ordem de trabalho no mesmo dia? Ou será que houve um acordo para esses vereadores não comparecerem à sessão e esvaziarem o movimento dos professores? Gente, cadê o diálogo? Eu acho que muita coisa não se resolve de um dia para outro, não se resolve dando simplesmente um aumento, mas muita coisa se resolve com diálogo, ouvindo os lados, conversando, chegando a um consenso que vai beneficiar a todos. Entendeu? Parece que tentaram fugir desse consenso, mas isso foi uma das coisas aí dessa polêmica que já vem desde o ano passado, desde o rateio das verbas do Fundeb, que houve uma certa demora para acontecer isso. Quando aconteceu, já aconteceu em janeiro, aconteceu talvez de uma maneira não correta, teve que se corrigir isso. Tá certo? Então, os nossos professores já vêm sendo injustiçados, tá, há alguns anos, principalmente a partir do ano passado. Nós vivemos uma pandemia, a gente sabe disso. Esses professores, eles trabalharam dobrado em casa. Eles, com meios próprios, tiveram que dar aula ou transmitir a aula para os alunos num sistema que os próprios alunos não tinham internet, não tinham computador, né? Ou os professores tiveram que se virar nos 30 para poder fazer alguma coisa. E não houve o devido respeito, não houve a devida consideração nessa época. Tudo bem, voltou-se às aulas num esquema de pandemia ainda, num esquema de prevenção, e as escolas não foram preparadas para essa volta às aulas, reformas não foram feitas, nem o mato foi cortado das escolas. Então faltou uma infraestrutura para a volta às aulas. Os professores também não foram preparados de acordo para essa volta à aula e a reposição de todo o calendário, ficando sobrecarregados também. E aí, com as verbas do Fundeb, eles não tiveram o devido valorização, o devido respeito também para esse dinheiro que não foi aplicado durante o ano letivo de 2021, ser distribuído como seria justo para eles e de uma melhor maneira possível. Veio de novo o dissídio, o reajuste. Foi feito o reajuste diferenciado. O que é o certo? Todos os funcionários da educação teriam uma isonomia de reajuste. Eu não estou falando de salários. Eu acho que quem tem mais merecimento, quem tem pós-graduação, quem tem mais formações, tem que ganhar mais. E de acordo com o plano de cargas e carreiras. Mas o reajuste de todos, ele tem que ser igual. Entendeu? Mas um monitor realmente merece ganhar mais porque está ganhando muito pouco. Tudo bem, dá-se o reajuste igual, mas dá um adicional para esse monitor para melhorar a condição do salário dele. Nada disso foi pensado. Foi dado reajustes de maneira intempestiva, tá? Colocando quase 100% de reajuste para uma determinada categoria em detrimento da outra, colocando uma categoria contra a outra. E isso politicamente não é viável, não é estável. Inclusive gerando precedentes em toda a região. Se deu 100% de reajuste para os monitores em Itajubá, outras cidades também têm que dar esse reajuste. E as outras cidades não tinham condições. Vai ser uma escala, todas as cidades vão fazer isso. Exatamente. Ou abriu-se precedentes ali que juridicamente não poderiam ser abertos. Então, foi uma atitude política administrativa que não foi muito pensada na época. Então, o que teria que acontecer? Um reajuste igual para todas as categorias e tentar melhorar o piso de algumas categorias com abono, com algum adicional, que isso poderia ser muito bem tratado, muito bem feito ali. Aí optou-se por não dar reajuste ou dar uma quantidade mínima para os professores.
E eles não Pra tentar aceitaram ficar isso. quieto. E qual que foi a justificativa? Os professores em Itajubá já ganham o teto estipulado pelo governo. Ora, mas os professores ganham o teto, mas eles não vão ter reajuste, os outros podem ter reajuste e eles não. Juridicamente não é uma medida correta, entendeu? Os professores ganham o teto, sim, mas eles merecem ser valorizados e ganharem mais que o teto. É uma medida, Exatamente. é uma medida correta. Mas durante toda essa polêmica não houve ou não está acontecendo o diálogo. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado numa mesa, vereadores, professores, prefeito, secretário de educação. Na mesa vamos discutir o que nós podemos fazer a mais. Estudar a situação. O que nós podemos... não temos dinheiro. Mas, professor, o que nós podemos valorizar você? Você precisa de curso, você precisa de um planejamento melhor das aulas, você precisa de condições técnicas para melhorar as suas aulas ou para facilitar você a dar aulas. Nada disso foi falado. Tem muito professor ali que a gente sabe trabalha porque ama aquilo, ama dar aula. Ele não trabalha pelo dinheiro. Ele quer ser só valorizado, ele quer ter melhores condições para ele poder dar uma aula melhor ou ensinar melhor o aluno. Isso não foi feito, eles foram desvalorizados. Foi colocado para eles que quem não tivesse satisfeito, que arrumasse outro emprego, que procurasse outro serviço, tá? Que eles já estariam ganhando muito, que eles estariam reclamando demais, entendeu? Quer dizer, essa desvalorização magoou muito os professores, ou está magoando muito os professores. A gente acha e espera, hoje parece que está tendo uma reunião no fórum, que acho que ainda não acabou com a juíza, que a juíza está tentando um acordo entre prefeitura e os professores. Esperamos que a juíza coloque na cabeça do nosso prefeito a necessidade do diálogo e principalmente a necessidade da valorização dos nossos professores, como de todos os funcionários da nossa educação. Porque a nossa educação, ela só funciona se toda a equipe trabalhar feliz e de uma maneira unida. Entendeu? Não vai funcionar só os professores dando aula, só a merendeira trabalhando, só o monitor trabalhando. A nossa educação funciona em conjunto. E colocar uma categoria contra outra, acho que não foi uma boa ideia ali. Não foi uma boa iniciativa política e administrativa. Vale ressaltar que o prefeito, ele tem que ter voz ativa, sim, tem que comunicar com a população, é muito importante, né? E, resumidamente, o que o senhor está falando os professores não estão só buscando o salário, mas sim melhores condições também nas escolas. Exatamente isso. Eles precisam ser valorizados para eles poderem proporcionar uma educação melhor para os nossos filhos. É simples. E às vezes a valorização não é dinheiro, gente. Serem escutados, tá bom. Serem escutados, serem atendidos nos seus pedidos, nos seus projetos, entendeu? Isso é muito importante. Mas da maneira que foi, não, você já ganhou o teto, não tem negociação. Quem estiver satisfeito fica, quem não estiver satisfeito procure outra coisa para fazer. Isso não é correto politicamente. Temos que abrir olhares e a população também ver, né, todos os lados da história em si para também chegar a uma conclusão. E Patrícia, os pais às vezes têm razão de ficar revoltados. Eles já ficaram 2 anos, as crianças praticamente perderam 2 anos com a pandemia, né? E vão perder um terceiro, então os pais ficam revoltados, principalmente com os professores, que às vezes não estão dando aula, eles não entendem o que está acontecendo. Eu, a princípio, também fiquei revoltado. Nossa, por que as nossas crianças vão pagar o pato? Porque tudo recai sobre as nossas crianças. Tá? E os professores, por que eles não voltam, não aceitam o que está acontecendo e voltam? Os dois lados. Mas não é bem assim, entendeu? Essa falta de respeito, tá, vai atrapalhar
o desempenho deles, vai atrapalhar o ensino e nossas crianças vão sair perdendo. E eu volto a te falar, muitos professores estão extremamente insatisfeitos, e se continuar essa postura do nosso prefeito, eles vão parar de dar aula, eles vão pedir a exoneração do cargo. Olha o prejuízo para nossas crianças. Esses professores têm quase 20 anos de sala de aula. O nosso prefeito vai ter que procurar outros professores, fazer o processo de contratação, isso demora alguns meses, e depois vai ter que fazer o treinamento desses professores, que demora mais alguns meses. Gente, é mais um ano perdido. Então, se não houver a solução através do diálogo, nós vamos perder um ano de qualquer maneira. Não é a greve que vai fazer perder um ano. É essa intolerância, essa intransigência do nosso prefeito em negociar que vai fazer perder mais um ano. E também temos que ver os vereadores, né? Que teve a assembleia e presença de 3, depois 4, né? É importante os vereadores também colocarem a sua opinião. Desculpa te interromper, Patrícia. O vereador, ele contribui para esse processo. Ele pode contribuir com o diálogo, incentivando o diálogo. A maneira como o vereador fez, ele mostrou que não está nem aí para o diálogo e que ele não vê a necessidade dele contribuir com nada ali. Então, ele se isentou da sua responsabilidade nesse momento. Então, população, veja em quem você votou e, né, pense, porque política a gente tem que ficar cobrando. É importante isso. Gente, infelizmente, né, ou felizmente, você é responsável pelo seu voto. E se você votar errado ou você se abster, os próximos 4 anos você não pode reclamar do que aconteceu. É dor de cabeça, entendeu? Então, tente votar da melhor maneira possível para você não se arrepender, para você ter alegrias, ter felicidades durante os 4 anos. Com certeza. Temos muitas outras coisas para falar também. Tem um piso salarial que foi recente agora também, né? E muito importante para a profissão, tanto do médico quanto, né, dos enfermeiros. O que o senhor tem a falar sobre? Então, eu fiquei muito feliz com a aprovação pelo Congresso, tá, do piso nacional da PEC, da enfermagem. Tá, isso é muito importante e vejo com preocupação essa demora ainda do nosso presidente em ratificar esse veto. Tá? Então, eu acho que isso tem que ser colocado em prática o mais rápido possível e estou preocupado quanto à relação quanto ao presidente. Tá certo? A gente sabe que depende dele para colocar em prática. A gente vê também exemplos. Há anos os médicos tiveram seu piso regulamentado e até hoje não foi ratificado pela presidência da República. Então, é uma preocupação muito grande. Ainda mais, que nós estamos em ano eleitoral, né? Tudo tem que ser resolvido agora até antes da eleição. Resolver alguma coisa depois da eleição, mais 4 anos aí. Vai se estender. Com certeza. Mas é um presente, como é que eu vou falar para você? É uma obrigação esse reconhecimento com a nossa enfermagem, com a nossa classe de enfermagem, que tanto lutou durante a pandemia. Foram perdidas várias vidas por parte da enfermagem, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, que lutaram bravamente na pandemia. E nada mais justo que esse reconhecimento que foi obtido no Congresso seja aprovado pelo nosso presidente. Com certeza. E dando fim à nossa entrevista, é muito gratificante conversar sobre política em si com o senhor. E um ponto a ser observado é a importância de ter um representante na região. O senhor gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que nos assistem? Então, gostaria de salientar essa importância de políticos nossos, evitar os políticos paraquedistas, os deputados paraquedistas que vêm de fora, de 4 em 4 anos, pedir o seu voto. O que eles trazem para vocês? Eles vão trazer uma emenda uma vez ou outra, uma ambulância uma vez ou outra.
A gente vive de ambulância? A gente vive dessas emendas? Não dá, né? Nós precisamos de políticos que conheçam a realidade da nossa região, que não vão trazer só ambulância, mas vão trazer obras de infraestrutura que vão poder beneficiar toda uma micro-região, tá? Nós precisamos de obras, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de indústrias, nós precisamos de fábricas, nós precisamos de hospitais, tá? Isso se torna uma cidade desenvolvida. Nós não vivemos de ambulância, nós não vivemos de ônibus escolar, tá? Nós não vivemos de uma rua asfaltada ali, nós vivemos de uma duplicação de rodovia, nós vivemos de trevos, nós vivemos de perimetrais, tá certo? Nós vivemos de postos de saúde em localidades, por exemplo, Luminosa, em Brasópolis, ali em Santa Bárbara, no Capote. É isso que vai tornar a nossa região mais desenvolvida. E é isso que um político da nossa região sabe. Sabe da necessidade de Olegário Maciel, sabe da necessidade de Santa Bárbara, sabe da necessidade de Piranguinho, tá? Sabe ali da necessidade de Bom Sucesso, sabe da necessidade de São José do Alegre, sabe da necessidade dos distritos, dos bairros mais afastados, tá? A gente está vendo ali de Brasópolis a Luminosa uma necessidade de um asfaltamento ou de um calçamento, tá? Isso vai fazer com que Luminosa seja calçada ou asfaltada até ali a estrada que vai para Campos do Jordão. Isso vai levar progresso para aquela região. Um político daqui sabe disso. O político de fora não sabe disso. Olha, parabéns pela iniciativa da pré-candidatura e boa sorte. Obrigado, Patrícia. Boa sorte. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu peço a proteção de Deus, peço a colaboração de todos vocês nesse grande projeto. Se Deus quiser, vamos em frente e vamos proporcionar melhorias para toda a nossa população.